Bom, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos hoje, falando sobre magnetismo, tá bom? E o tema é indução magnética e motor elétrico. São temas muito recorrentes no Enem, são conceitos não tão intuitivos, são conceitos um pouco estranhos, então é bom você estar bem atento a tudo que vai ser dito hoje, principalmente a questão vetorial, para saber para onde está indo cada coisa, para onde está apontando, o sentido do campo, o sentido da força, isso é muito importante. Os cálculos não são tão complicados, tá bom? E a física é muito isso, tá? A gente tem essa ideia de cálculo na física, mas os conceitos são muito mais importantes do que os cálculos. Para um entendimento dos cálculos, para tornar os cálculos mais simples, é bom que você tenha um entendimento muito bem construído dos conceitos. Isso te ajuda muito, ao invés de decorar fórmulas, tá bom? Então vamos lá. Dito isso, a gente vai falar sobre Oersted, Faraday e Lenz. Eu já mencionei esses nomes aqui, mas a gente vai um pouquinho mais a fundo nesses nomes, tá bom? O primeiro é Oersted, que é esse físico, esse cientista de lá em 1920, ele fez esse experimento e com esse experimento ele foi o primeiro a confirmar, a enxergar de fato a conexão entre eletricidade e magnetismo. Até então não se tinha essa conexão, né? E o experimento dele era muito simples, consiste nisso aqui. Ele conta-se que ele estava dando uma aula sobre eletricidade e em um determinado momento uma bússola que ele tinha próximo na bancada, sofreu essa deflexão, que é o termo físico, né? Ela se moveu quando ele, por acaso, ligou um fio de passando uma corrente elétrica próxima dessa bússola. E aí, repetindo esse experimento, ele percebeu que essa deflexão sempre ocorria. E é curioso, porque até então, na época, se acreditava que uma força só ia existir no sentido, no mesmo sentido da sua aplicação. Então, pensem, por exemplo, na própria força elétrica, né? Você tem uma carga positiva, uma carga negativa, e a força age em linha reta, não é isso? Você tem a gravidade, então tem a Terra e tem uma bolinha aqui em cima, a bolinha vai cair em linha reta em direção à Terra. Mas no caso desse experimento de Oersted é curioso porque aqui na imagem não dá para ver tanto porque está pequeno o GIF, mas aqui é o norte da agulha e o norte gira para cá, então a agulha tende a ficar em linha reta aqui, tende a formar 90 graus aqui, entende? E isso era muito curioso para a época, como que uma força estava provocando um movimento em 90 graus. E a gente viu isso na aula passada lá em força magnética, né? Ela justamente vai ser maior num ângulo de 90 graus. Perceba uma outra coisa curiosa, que ela gira, mas ela tende a voltar. Ela não gira e para, ela só atua enquanto ele está tocando aqui esse pedaço, essa ponta do fio, né? O campo magnético vai ter essa característica, ele só existe temporariamente, é só o tempo de ele se dispor no ambiente, ele é aplicado, ele passa a existir e logo que ele se estabelece, ele some em seguida. Então, o que ele tem que ficar fazendo para fazer com que a bússola se mova? Ele tem que ficar tocando aqui toda vez. E por que isso acontece? Porque isso aqui é uma fonte de cargas contínuas, né? A gente viu isso, é uma fonte de corrente contínua, tá bom? Então, quando ele toca aqui, os elétrons passam de um lado para o outro, a corrente se estabelece no sentido contrário, lembra disso, né? Que é o sentido convencional da corrente, tá? Então os elétrons se movendo para cá, a corrente se estabelece para cá, digamos que sim, tá bom? Lá pela lei de Ampère que a gente viu na aula passada, você faz a regra da mão direita, então você coloca o seu dedão no sentido convencional da corrente e o campo elétrico o campo magnético se forma ao redor, se forma na direção dos seus dedos, tá bom? Se forma aqui fazendo uma espécie de círculo em torno do fio, tá? E a bússola vai justamente tentar se alinhar a esse sentido do campo, tá bom? Ao sentido norte-sul aqui do campo, tá? Então esse experimento é muito importante por isso, por ser esse marco inicial do eletromagnetismo de fato, tá bom? Depois dele tem Faraday, e com Faraday a gente tem uma coisa nova, porque o que Faraday pensou? Se aqui uma corrente elétrica gerava um campo magnético, eu conseguiria fazer o contrário, fazer um campo magnético gerar uma corrente elétrica, e é justamente o que ele faz. Ele aproxima um ímã de um solenoide, né, são várias espiras formando solenoide, e quando ele aproxima esse ímã do solenoide, ele gera uma corrente elétrica, que tem um amperímetro, e percebam que quando está longe, está zerado, e aí quando aproxima o ímã,
ele vai formar a setinha vai variar, o que vai indicar que existe uma corrente elétrica. Mas quando para, volta para o zero. Quando tira, vai para o negativo. Isso aqui é muito importante. Muito importante por quê? O que isso está te indicando? Ao contrário daqui, onde você tinha uma bateria gerando uma corrente contínua, aqui você tem um ímã gerando uma corrente alternada. Isso é muito importante, porque isso indica que toda vez o ímã vai buscar um sentido contrário ao que se estabelece aqui na corrente. E quem vai notar essa relação e matematizar ela e trazer ela para a gente é justamente o Lenz. E com o Lenz a gente vai ter coisas novas e muito importantes que vão se unir às ideias de Faraday e trazer justamente o motor elétrico. Então, isso aqui que Faraday descobriu é o que foi chamado de indução magnética, que é o tópico dessa aula, e com a ajuda de Lenz é que a gente consegue um motor elétrico, geradores, transformadores, que são peças fundamentais para o nosso cotidiano. O que está acontecendo aqui nesse GIF, tá bom? Você tem aqui um tubo de cobre e você tem um ímã de neodímio bem grande, tá bom? E nesse tubo de cobre, ele é um condutor, assim como esse solenoide é um condutor. E quando o ímã está caindo aqui dentro, a gente vai ver isso em detalhe mais à frente, mas já para dar uma ideia, quando esse ímã cai aqui dentro do tubo, você está gerando pequenos campos magnéticos aqui em torno do tubo inteiro, tá? E esses campos magnéticos vão sempre contrariar a direção do, do meu ímã, tá? Assim como, percebam o seguinte, se quando eu aproximo o ímã aqui no solenoide, eu estou gerando uma carga de uma corrente positiva, pensem nisso, uma corrente positiva, então o meu campo vai estar sendo gerado ao contrário desse ímã. Então aqui vai estar sendo gerado um polo sul, que vai estar, um polo norte, que vai estar afastando o ímã. E quando ele estiver se afastando, vai ser gerado o polo sul, para estar aproximando o ímã. Então vai ser sempre o contrário. Essa relação é justamente a relação de Lenz. Para que isso fique mais claro, aqui é só para vocês terem uma visão dos rostos deles, uma visão histórica de quando, da diferença de tempo em que isso aconteceu, tá bom? Mas calma que a gente vai falar detalhadamente sobre cada situação dessa. A primeira delas são as demonstrações experimentais dessa lei de Lenz que eu mencionei, tá bom? Vamos ver aqui um pequeno vídeo mostrando justamente esse experimento aqui do freio magnético em detalhe. Aqui. Então, primeiro, percebam que ele tem um ímã bem potente, e ele tem um material todo de alumínio. Quando ele deixa esse anel descer aqui por essa canaleta de alumínio, percebam que ela desce lentamente quando chega na região dos ímãs, olha só. Em queda livre é bem mais rápido do que quando ele coloca entre os ímãs. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Isso é justamente uma demonstração dessa lei de Lenz. Quando você tem o material condutor dentro de um campo magnético, isso vai gerar uma corrente nesse condutor, tá bom? E quando gera uma corrente, automaticamente você cria um campo magnético. A gente falou isso lá no começo. Toda carga em movimento provoca um campo magnético. Logo, uma corrente, que é uma carga em movimento, vai gerar um campo magnético. Essa relação corrente gerar campo magnético é a relação de Oersted. E a lei de Ampère, pela lei de Ampère, com a regra da mão direita, você consegue saber a direção desse campo magnético, tá bom? O Faraday, na lei de Faraday, vai justamente fazer o contrário. Vai usar um campo magnético para criar uma corrente elétrica, perfeito? Sendo assim, aqui nessa situação, você tem o condutor e está sendo gerado pequenos campos magnéticos aqui ao redor dele, ó, entendem? E esses campos magnéticos, pela lei de Lenz, eles vão se opor aos campos magnéticos que estiverem fora desse condutor, tá bom? Então pensem o seguinte, quando ele... Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Isso aqui é muito importante, olha só. Aqui. Quando ele está se aproximando, pensem no seguinte, esse lado aqui vai criar um campo... ele está nesse sentido, e vocês podem usar a regra da mão direita, tá bom? Para justamente verem que esse lado aqui nesse lado vai ser criado um campo magnético, vai ser criado um polo norte magnético, tá bom? E aqui um polo sul. Então esse polo sul vai estar sendo atraído e esse polo norte vai estar sendo repelido, tá? Então essa repulsão vai fazer com que exista uma força contrária
aqui a força-peso do próprio anel, perfeito? Quando ele continua descendo, ó, percebam o que acontece. Aqui as linhas do campo magnético do nosso ímã mesmo de fora, né? Mas quando ele desce mais um pouquinho, ele vai justamente inverter a direção da corrente. Tá? E quando ele inverte a direção da corrente, o que vai acontecer é que o campo vai se inverter também. O sentido do campo vai se inverter. O sentido do campo gerado no condutor. Isso é importante, tá bom? O campo do condutor. O campo do ímã continua aqui igual, tá bom? Percebam que não mudou. Mas o campo do condutor mudou. E mudou porque ele se afastou do centro aqui. Quando ele se afasta, ele está no sentido oposto. E no sentido oposto, agora, esse lado, onde antes era o norte, vai passar a ser um sul para ser repelido. Entende? E aqui, vai passar, onde era um sul, vai passar a ser um norte. Onde era o norte, vai passar a ser o sul, para ser atraído. É isso. Mas, é porque é norte-sul desse imã grande, não desses polos aqui. É isso, deixa um pouco mais confuso. Calma. Então, ele cai, e quando ele está caindo, ele vai tentando se aproximar e repelir. E quando ele desce, ele inverte para continuar se aproximando e repelindo na mesma proporção. Justamente para que ele tente manter o equilíbrio. É como se ele quisesse ficar fixo aqui no meio, mas não consegue. É como se ele não quisesse se afastar quando está longe e não quisesse ficar perto quando está perto. Entende? Ele está tentando ir embora, e quando ele tenta ir embora, ele é atraído. E quando ele tenta ser atraído, e quando ele está perto, ele tenta se repelir. Tá? Ele quer. E esse ele quer, esse querer que eu estou mencionando, é o querer desse anel aqui, tá bom? Então é só uma forma, a grosso modo, uma analogia bem vaga para que você entenda o que está acontecendo aqui, o porquê que ocorre esse freio, porquê que ele dá essa diminuída na velocidade quando ele se aproxima, tá bom? E aí o tempo todo ele vai estar tentando ficar parado aqui no meio, e não consegue. O tempo todo ele quer uma situação de equilíbrio maior. E essa é justamente o que a lei de Lenz vai inferir, tá? Um outro exemplo, aqui é um exemplo do tubo, que é um experimento até mais famoso do que esse, que é o tubo magnético, que é o freio magnético, tá? E, William Banach é o nome do cientista, tá bom, pessoal? Esse vídeo vai estar na descrição também, assim como todos os vídeos aqui vão estar na descrição. E aí percebam o seguinte, primeiro ele tem um tubo de um material condutor, e ele mostrou ali que ele tem um ímã de neodímio, e ele está jogando um lápis, que é um material diamagnético normal, que funciona. E aí quando ele joga o ímã, percebam a velocidade com que o ímã cai. Olha só, é bem mais lento. E bem mais lento por quê? Porque durante a queda, olha só, ele vai estar justamente criando, a passagem de cima vai estar criando pequenos campos magnéticos aqui. Primeiro ele gera uma corrente em torno do fio, tá? E gera uma corrente em sentidos contrários, percebam? E cada sentido da corrente vai produzir um campo magnético contrário também, né? Contrário ao campo magnético do próprio ímã, percebam? E quando eu gerar um campo magnético contrário ao sentido do ímã, eu vou estar repelindo ele aqui para cima, tá bom? Repelindo ele contra a força da gravidade. E aí isso vai anular a aceleração da gravidade e vai fazer com que a velocidade seja constante. A velocidade da queda dele dentro do tubo seja constante. Então ele sai de um movimento acelerado e vai para um movimento constante, para uma aceleração constante, para uma velocidade constante, melhor dizendo, tá bom? E isso vai justamente fazer com que ele dê aquela diminuída, né? Porque quando o objeto está caindo, ele vai cada vez caindo mais rápido. Pensem nisso, é justamente a definição de aceleração, né? Mas quando ele para de acelerar e fica numa velocidade constante, passa a ter uma aceleração constante aí, ele vai dar essa diminuída na velocidade, tá bom? E aqui é o último caso, é o mesmo experimento, do mesmo vídeo ainda, tá bom? São vários testes feitos aqui relacionados à lei de Lenz. Esse aqui é a questão de vocês, questão de atividade para casa, tá bom? Ele vai usar um anel, só que esse anel tem uma fenda, olha só. E por ter uma fenda, ele cai direto. Por ter uma fenda, ele não sofre o freio aqui, não sofre o retardamento que aconteceu antes. E por que isso acontece, pessoal? Pensem um pouco nisso, pensem um pouco no que a gente falou até agora sobre a lei de Lenz e como ela funciona, tá? Eu vou ter mais experimentos aí para mostrar para vocês também sobre isso, para que fique mais claro possível, tá bom? Então, continuando. Esse outro conceito é muito importante, ele já existe aqui no nosso contexto, a gente vai só oficializar ele, que é o conceito de fluxo magnético, tá?
que é o conceito de fluxo em qualquer situação na física? Vai ser sempre uma relação entre uma quantidade de coisas aqui passando pelo tempo, tá? Você tem uma densidade e o custo da densidade também vai tá muito relacionado, porque você tem uma distribuição de cargas, uma distribuição de cargas, de massa, etc., por uma certa quantidade de área. E agora passando um carro aqui na rua. Desculpem pelo barulho. Beleza. Ok, então você tem uma área, uma região qualquer, uma área, e você tem várias linhas de campo magnético, atravessando essa região, tá bom? Conforme você gira esse plano aqui, essa área, então, como você girasse a sua superfície, tá bom? Esse ângulo normal, que é esse ângulo que faz uma linha reta com o plano, e não é o ângulo que faz com o campo, isso é importante, tá bom? Ó, percebam que ele continua em linha reta com o plano, tá? Com esse plano azul aqui. Conforme ele gira, mais ou menos linhas de campo vão estar atravessando ele, tá bom? Conforme ele vai girando, mais ou menos linhas de campo vão estar atravessando ele. Até que chega o ponto em que, quando ele termina o giro, vão ter só essas três atravessando ele. Mas elas vão estar no mesmo plano que ele. Então elas não vão estar atravessando ele de fato, elas vão estar passando por ele. Passando por dentro dele, digamos assim. Mas não vão estar atravessando ele numa angulação que elas possam ser sentidas por esse plano, tá bom? Isso fica mais claro aqui nessa animação. Você tem um campo magnético ali, campo magnético B, tá bom? E uma região qualquer. E contem ali, ó, você tem 6 linhas de campo atravessando ele, tá bom? E aqui você tem o símbolo φ, que é justamente o símbolo do campo magnético, é o símbolo do fluxo magnético. Girar em torno do próprio eixo, em torno do eixo daquele vetor preto, que é o vetor da força normal, o vetor normal, não faz diferença. Mas aumentar a área faz diferença. Aumenta bastante o fluxo, porque quando tu aumenta a área, tu tem mais linha de campo passando. Quando você deita ele, ó, você deixou de ter essas três, deixou de ter essas três, e aqui você não tem nenhuma. E como você não tem qualquer flechinha dessa passando, ou seja, qualquer vetor de campo magnético passando, você não tem mais fluxo magnético aqui, tá bom? Não há mais justamente passagem dessa quantidade de linhas de campo nessa área, tá bom? Como que a gente vai calcular isso? O fluxo, que é essa letra grega φ, vai ser dado pelo campo magnético vezes a área, que é bem óbvio, olha só, o campo magnético vezes a área da região, tá? Se for mais área, mais linha de campo, menos áreas, menos linha de campo, então o fluxo vai aumentar ou diminuir. Pensem, sei lá, numa mangueira, tá bom? Aqui é como se fosse uma quantidade de água constante, então muita água e constante, tá bom? Se você tem uma mangueira pequena, menos água vai passar. Uma mangueira super grande, mais água vai passar, tá bom? Então é uma relação de área bem parecida com essa. O cosseno de θ é o cosseno entre o campo magnético e esse vetor normal, tá bom? Não confunda. Esse vetor normal aqui, ele é 90 graus, ele está 90 graus sempre com o plano, tá? Ele não está 90 graus sempre com o campo. Isso é importante. Eu falei que vetores são muito importantes nessa situação, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, você tem 90 graus perfeitos. 90 graus entre o campo e o vetor normal, tá? Mas o vetor normal está sempre a 90 graus em relação ao campo. Percebam que ele está sempre a 90 graus em relação ao campo. Mas nesse caso, ele não está a 90 graus em relação ao plano. Desculpem pelo grito. Mas, repetindo para fixar. Esse vetor normal é o vetor, justamente a definição de vetor normal na física é justamente essa, estar a 90 graus com alguma coisa. Ele está a 90 graus com o plano aqui, com essa área, com essa região, tá bom? Esse cosseno de θ é o cosseno entre ele e o campo magnético, perfeito? Aqui a relação vai ser o contrário do que a gente viu na força magnética, tá? Quando o cosseno for 90 graus, o ângulo dele é zero, tá bom? Ele não vai existir. Não, ele não vai existir, o fluxo vai ser zero aqui, tá bom? Então, 0 vezes A vezes B, não importa, vai dar zero no fluxo também, tá bom? Essa relação é diferente do que a gente viu lá para o seno vai ser o oposto, né? Quando o seno era 90 graus, aí era máximo, aqui quando o cosseno for 90 graus, vai ser mínimo, porque o plano vai estar deitado e não vai ter fluxo passando, tá bom? Continuando, a gente vai aplicar esses conceitos agora numa simulações do FET Colorado, que é o programa que eu usei antes. Eu acho que esqueci de mencionar o nome dele. Vamos dar uma olhada nele aqui. Para a lei de Faraday simples agora.
Deixa eu só esperar abrir. Aí, beleza. Aqui, pessoal, ó, é justamente o experimento de Faraday, tá? Você tem um ímã, tá bom? E não importa qual o lado do ímã eu use, se eu aproximar com o lado sul, perceba o que vai acontecer, ó. A lâmpada vai piscar, eu aproximo. E notem, isso aqui é muito importante, que eu mencionei antes. Quando você aproxima, ela acende, mas se eu parar, ele para. Aproximei, parou. Então, ela só pisca, entendem? Ela só acende, ó, mas ela pisca, ela apaga de novo. Então, o que vocês induzem e o que vocês podem intuir disso aqui, na verdade, o termo mais correto, é que esse ímã tem que estar se movimentando para poder fazer com que a lâmpada acenda. E percebam ali em cima, essa setinha vai ficar variando entre positivo e negativo, ou seja, a corrente está alternando entre ir e voltar. A corrente está literalmente alternada, percebam? Então, um campo magnético vai induzir numa solenoide, vai induzir num condutor uma corrente alternada, tá bom? Essa é justamente a lei de Faraday, tá? Então, essa vai ser a reação, o experimento que ele fez para poder comprovar isso. E aí, vejam o contrário agora, se eu vier pelo outro lado. E quando ele está indo, a setinha está numa direção. Quando ele se afasta, a setinha na outra direção, tá bom? Sobre linhas de campo, notem o que a gente falou sobre fluxo. Aqui eu tenho muitas linhas de campo passando por essa área, tá bom? Isso significa que o fluxo aqui é muito intenso, tá? Da mesma forma, se eu me afastar, eu vou ter só uma linha de campo. Por exemplo, tá bom? Eu estou distante aqui, então, figurativamente, a grosso modo, eu teria só uma linha de campo passando aqui. Se é só uma linha de campo, quando eu passo com o imã perto, quase não faz diferença. Olhem aqui para o medidor, aqui para o voltímetro. Quase não faz diferença. Tá? Porque eu tenho um fluxo magnético muito pequeno aqui. Eu tenho apenas uma setinha passando nessa área. Tá? O que eu falei sobre densidade. Densidade é justamente isso. É massa dividida pelo volume. Então aqui a quantidade de setas dividida pela área. Tá bom? A quantidade de linhas passando por aqui é só uma. Então é bem menos. Quando eu tenho várias, ó, então eu tenho muitas setinhas, muitas linhas de campo passando na mesma área. Então a densidade de linhas de campo aumentou bastante. Como aqui é uma região mais densa em linhas de campo, o fluxo magnético é maior, tá bom? E por isso que quando eu faço um movimento aqui, a diferença aqui de corrente que eu gero é bem maior também, tá bom? E foi justamente isso que Faraday viu e conseguiu demonstrar experimentalmente. É o que a gente ganha como consequência da lei de Faraday. Você tem outras situações que vão ser geradas que vão ser muito importantes para o nosso estudo aqui. Deixa eu só abrir. Laboratório de Faraday. Beleza. Primeiramente, você tem a situação do ímã, que é o padrão, né? Aqui só para especificar como que o sul e o norte do ímã são atraídos, né? O norte, setinha vermelha aqui. Ela sempre é vermelho o norte, o sul, o branco, tá bom? O solenoide, que a gente viu antes, né? E o solenoide é justamente para mostrar a lei de Faraday que a gente viu agora há pouco. Você tem um ímã se aproximando e gerando uma corrente elétrica. Percebam os elétronzinhos aqui, ó, dentro do condutor se movendo, tá bom? Você pode aumentar a área da espira também, que também vai fazer com que aumente esse campo ali. Bússola, medida de campo, aqui é o suficiente. Inverter polaridade é só girar o nosso ímã, mas o efeito vai continuar sendo o mesmo, só que em sentidos contrários. Mas não importa o sentido contrário, desde que a lâmpada acenda. Esse vai ser o nosso objetivo, na verdade, né? De utilizar essa corrente alternada em primeira instância, tá bom? Não importa o sentido da corrente, o que importa é que a corrente exista para que a lâmpada acenda. Então, se eu fizer isso muitas vezes, eu vou acabar criando uma taxa de piscagem, né? De piscamento, digamos assim. Então, ela vai acendendo e apagando o tempo todo. E a nossa lâmpada faz isso 60 vezes por segundo, que dá 60 Hz, que eu mencionei lá na aula anterior. Lembrem disso, né? O eletroímã já é a situação quando eu consigo criar um ímã a partir de uma corrente elétrica, olha só. Então, aqui eu tenho um ímã normal, um ímã de barra, não é isso? E o eletroímã é justamente a eletricidade num ímã, eletricidade criando um ímã. Você tem um gerador de corrente contínua,
que é o nosso caso aqui da bateria, tá bom? E enquanto ele está girando aqui, enquanto os elétrons estão passando aqui por esse condutor, essa corrente vai gerar um campo magnético, que é esse campo magnético aqui. Percebam que se eu inverto a polaridade da minha pilha, então se eu giro o polo norte e o polo sul, os elétrons vão só passar na outra direção, vão só girar na direção contrária. Mas vai continuar existindo um campo magnético. O que importa pra gente é isso, que exista um campo magnético, tá bom? O transformador vai ser a união entre esse eletroímã e um campo e uma solenoide, né? Então são duas solenoides, só que com finalidades diferentes. E o que ele vai fazer lá no, a gente vai ver isso mais a fundo daqui a pouco, é converter voltagens, isso é bem importante, tá? Mas aqui só para vocês verem, se um ímã conseguia causar uma corrente elétrica, um eletroímã, que também vai gerar um campo magnético, também vai gerar uma corrente nessa outra solenoide aqui, tá bom? Então, quando eu me aproximo, o resultado é o mesmo de antes, tá? A questão das espiras, se eu diminuo a quantidade de espiras, o campo já é bem menor, tá bom? O que mais que eu posso mostrar aqui para vocês? Não, tá, não, beleza, por enquanto é isso. E por fim, o gerador elétrico, que é até o mesmo princípio pelo qual funcionam as hidrelétricas, por exemplo, tá bom? Então, eu vou ter alguma coisa que faça com que já mostrei isso na aula passada, né? Então, só agora para a gente entender os conceitos aqui mais a fundo relacionados. Quando eu aumento aqui a minha taxa a minha coisa, seja lá qual for essa coisa, que faz esse ímã girar, eu aumento a quantidade de RPM, justamente giros por minuto, rotações por minuto, melhor dizendo, e essas rotações por minuto eu consigo fazer com que esse ímã gire e ele vai ficar o tempo todo alternando o sentido dos elétrons, o que vai fazer com que o tempo todo eu altere o sentido da corrente, o que vai fazer com que a lâmpada acenda, porque vai passar a existir uma corrente alternada aqui nessa solenoide. Ficou claro isso? Então, esse é justamente o funcionamento de como vai ser um motor elétrico. Você vai ter uma indução magnética causando um movimento de correntes contínuo. Um movimento de correntes contínuos de que sempre vai existir um movimento de corrente, tá bom? Normalmente essa corrente vai ser contínua, vai ser alternada. Vai ser desse jeito, vai fazer acender e piscar uma lâmpada ou vai estar enviando corrente para qualquer outra coisa que você queira utilizar. Tá, aqui, tá. Então vamos agora sobre os transformadores. Os transformadores vão funcionar igual a gente pensa aqui no poste de energia, né? Tem o transformador, o poste de energia. E o que acontece na nossa rede elétrica usual, tá bom? A eletricidade sai lá da hidrelétrica numa tensão altíssima. Tanto é que o poste é chamado de poste de alta tensão, né? Fios de alta tensão. Existe isso. Né? Vem uma tensão muito alta para que tenha pouca carga. Porque se tivesse muita carga, muita corrente passando, significaria ter muitos elétrons. Muitos elétrons passando por qualquer região vai gerar o efeito Joule, que vai fazer com que esquente aquela região. Justamente a resistência elétrica que a gente mencionou lá nas aulas passadas, não é isso? Então, não seria útil ter muitos elétrons, ter muita corrente. Logo, é útil que eu tenha muita tensão, porque muita tensão e poucos elétrons vão fazer com que os elétrons se movam bem rápido, tá bom? E que se possam mover em longas distâncias, que é justamente o que eu quero quando eu estou tentando transmitir essa eletricidade por fios lá da hidrelétrica, por exemplo, né, que é a nossa melhor fonte, a nossa fonte mais usada no Brasil, pelo menos, de eletricidade. Então, para eu fazer com que essa eletricidade saia de lá, daqueles geradores, e chegue até aqui a sua casa, chegue até os transformadores do suporte de energia. Por isso que é uma alta tensão nesse fio, tá bom? Quando ele chega no gerador, eu preciso fazer o trabalho contrário, eu preciso diminuir essa tensão, porque eu não uso 13.000 volts na minha tomada, eu uso 220, eu uso 120. No meu carregador de celular, eu vou usar o que? 5 volts aqui, 240, você vai ter coisas que usam 12 volts como um carregador de notebook, por exemplo. Então eu preciso sair daqueles 13.000 e chegar em 12. Como que eu faço isso? Eu literalmente transformo, tá bom? Vai funcionar desse jeito. Eu vou ter uma solenoide envolta num núcleo de ferro. Normalmente é o núcleo de ferro, tá bom? E aí eu vou chamar isso de bobina. Então eu vou ter uma bobinazinha aqui, tá? E uma outra bobina aqui do outro lado, tá bom? Essa relação entre
a espessura desses fios é bem essa mesmo, tá bom? Só que isso já é um detalhe mais técnico que eu não vou me aprofundar por aqui, tá? Mas basicamente, a grosso modo, vai ser isso. Você vai ter uma bobina primária, tá? Onde eu vou ter um solenoide primário aqui envolto num núcleo de ferro. E a relação entre a quantidade de espiras, ou seja, a quantidade de voltas que tem na primeira e na segunda bobina, vai justamente fazer essa conversão. Como que vai ser essa relação? Por exemplo, se aqui eu tivesse duas voltas e aqui 4 voltas, tá bom? Então, a tensão que entrasse por aqui e saísse por aqui seria dobrada. Da mesma forma, o contrário. Se tem uma tensão que chega por aqui e aqui eu tenho 4 voltas, quando essa tensão passasse por quando esse campo magnético gerasse uma corrente nessa outra bobina aqui, nessa primeira bobina, ela iria sair com uma tensão inferior, tá bom? Ela ia sair com uma tensão 2 vezes menor, tá? Então, pensem no seguinte, vendo o que a gente estudou até aqui sobre a indução magnética de Faraday. Se eu coloco uma corrente para passar por esse fio de cobre aqui, normalmente é o fio de cobre, tá bom? Para passar por essa bobina primária, ela vai induzir um campo magnético, tá? Que vai induzir uma corrente nessa outra bobina aqui, tá bom? E essa outra corrente vai ter uma relação direta também com a quantidade de voltas. Essas relações são experimentais e são dadas por essas equações aqui, por esse número de espiras, a tensão, corrente, e é bem simples, tá? A tensão primária, ou seja, a tensão primária que entra aqui, vai ser igual, vai ter diretamente proporcional ao número de espiras. Então, quanto mais tensão, mais espiras tem que ter, quanto menos tensão, menos espiras, tá bom? E essa relação é direta no sentido de que se você dobra a quantidade de espiras, você dobra a tensão que você produz. E se você diminui a quantidade de espiras, você diminui a tensão que você produz, tá bom? Vai servir justamente para eu transformar a tensão que vem do poste numa tensão menor, beleza? Aqui na corrente vai ser o contrário, porque para poder balancear e para que a potência no final seja a mesma nos dois, ou seja, próxima da mesma, né? Que não vai ser perfeito, já que no mundo real eu vou ter percas aqui para o calor, por exemplo. Mas uma relação perfeita, a potência é a mesma. E para que essa potência continue matematicamente coesa, a corrente vai ter que ser o contrário, tá bom? Então, quando eu aumentar ou diminuir a tensão, vou aumentar ou diminuir a corrente para que essa relação se mantenha. E isso vai ser inversamente proporcional à quantidade de espiras, à quantidade de voltas, né? A quantidade de espiras, a quantidade de voltas que eu dei nesse núcleo de ferro. Então, a grossura e a quantidade de voltas que eu dei nessa espira, tá bom? E a relação vai ser justamente essa daqui. Eu tenho aqui a corrente primária, a corrente aqui nesse fio, e aqui a corrente nesse segundo fio, aqui o número de espiras do segundo fio, o número de espiras do primeiro fio, tá bom? Vai ser essa relação para você calcular como que vai ser a corrente final. Então, por exemplo, eu sei o número de voltas da primeira bobina e o número de voltas da segunda, aqui o número de voltas da segunda bobina e NP, o número de voltas da primeira bobina. Isso aí também a corrente final, a corrente secundária aqui, a corrente que saiu do transformador, tá bom? Sendo assim, se eu quiser descobrir qual a corrente que entrou no transformador, então, esse IS está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando, é só multiplicar isso aqui tudo desse lado, né? Dividir o NS pelo NP e multiplicar pelo IS, tá bom? E eu vou saber qual foi a corrente que entrou nesse transformador. Da mesma forma, aqui também em relação à tensão. Então, se por exemplo, eu quiser saber qual a tensão que sai de um transformador que recebeu, sei lá, que recebeu uma certa tensão primária aqui. Então, entrou uma tensão, que é um VP, e saiu uma tensão, que é um VS. Então, o VS passa para cá multiplicando, o NP está dividido, tá em cima, vai para baixo, o NS está embaixo, vai para cima, vai ficar NS vezes VP dividido por NP. Estão vendo isso? Tá bom? Então, o VP vai estar aqui em cima, e eu vou conseguir calcular qual que é a tensão final, a tensão que esse gerador vai me devolver, que esse transformador vai me devolver, tá bom? Eu vou justamente usar ele para fazer essa conversão de altas para baixas tensões, de baixas para altas tensões quando for necessário. E junto com isso eu vou estar alterando também a corrente, inversamente proporcional
a quantidade de espiras, de voltas que eu dei aqui, tá bom? Por fim, eu tenho esse resumo aqui de toda a matéria sobre a fórmula para calcular a força eletromotriz que essa força que a indução de Faraday vai provocar no material qualquer. E nada de novo aqui. Força eletromotriz você já conhece, tá bom? Que é a força eletromotriz lá do circuito elétrico, que a gente já estudou, tá? É justamente medida pela tensão. Fluxo magnético, a gente acabou de falar sobre ele, né? Que é a fórmula do fluxo eu mostrei para vocês anteriormente. O campo vezes a área vezes o cosseno, vai estar aqui em cima. E o tempo é o tempo que demorou, tá? O tempo que demorou para esse fluxo passar numa determinada região, tá bom? Sendo assim, você tem o sinal negativo, que é importante também, indica o sentido. É sempre contrário do fluxo magnético. Esse sentido contrário tem um vídeo muito bom do canal Pura Física, onde ele fez uns desenhinhos e explicou uma regra também, justamente sobre o norte e o sul do ímã lá na lei de Lenz, como eu mencionei aqui, ó. Deixa eu voltar só um pouquinho, mais um pouco. Como eu mencionei aqui falando sobre a lei de Lenz, o sentido que essa corrente vai produzir aqui, o sentido dos campos gerados nessa corrente vão ser sempre contrários aos sentidos dos campos do... Contrários? Contrários não, vão sempre se opor, não é contrário, vão sempre se opor. Então, por exemplo, se aqui é norte, o campo magnético gerado por essa corrente vai gerar um polo norte também para opor-se ao norte do ímã, tá bom? Isso fica mais claro nesse vídeo que eu vou deixar na descrição, tá? Então vocês veem lá, aí vocês revisam e vão ter uma ideia mais específica de como que acontece essa oposição da lei de Lenz, tá? Porque lá a explicação tá perfeita, eu não tenho nada a acrescentar. Aí o link vai estar na descrição. E por hoje era só, pessoal, tá bom? Então, as fórmulas são essas que eu mostrei, vocês viram que são poucas, são a fórmula do fluxo, essa daqui da força eletromotriz e aquela outra lá dos transformadores, tá bom? Os conceitos são esses, a gente se vê na próxima. Tchau!